Muita paz, meus amigos, para todos nós. Uma bela descoberta científica do século passado foi a descoberta do inconsciente humano. Quando Freud, à época, à frente da psicologia, verificou que as nossas experiências pessoais não se perdem, continuam arquivadas em uma região da nossa mente que ele denominou inconsciente. As nossas ações, portanto, não são resultado apenas da nossa vontade, são também decorrentes de necessidades profundas que nós trazemos do inconsciente humano. Mas o que Freud não sabia, e a psicologia ainda ignora, é que esse inconsciente é muito mais profundo do que eles podiam imaginar. Porque o inconsciente humano não traz registro apenas das experiências que se passam em nossa vida nesse período curto que vai do nascimento à morte. O nosso inconsciente traz registros de toda a nossa longa história evolutiva. No inconsciente estão registrados aqueles momentos intraútero, quando nós, dentro do útero materno, éramos suscetíveis às impressões, às sensações, aos pensamentos emitidos pela futura mãe, pelo futuro pai, pelo clima psicológico da família. No inconsciente estão registrados ainda as experiências no mundo extracorpóreo antes da atual existência. Quando lá aportamos, carregados de vergonhas, de culpas, de insegurança, de medo, as propostas que nós assumimos lá de reconstrução pessoal, os sonhos, as perspectivas para a existência seguinte. E mais ainda, nesse inconsciente estão registrados os fatos inerentes a nós, de nossa longa história evolutiva. Se nós aceitarmos que temos mais ou menos a mesma idade do atual universo, podemos admitir que temos então 14 bilhões de anos. Para as mulheres fica ótimo, né? Quando alguém perguntar a sua idade, senhora, diga os 14 bilhões de anos. E algumas ainda não se casaram, né? Mas se nós temos arquivado em nosso inconsciente todas as nossas experiências anteriores, por que não nos lembramos delas? Por uma razão muito simples. O cérebro, que hoje abriga a nossa mente, é novo, é verde, foi fabricado por nós para essa existência. Enquanto espíritos encarnados, nós dependemos do cérebro para exteriorizar as nossas faculdades. E esse cérebro não registrou essas ocorrências, portanto, não as tem definida em seus neurônios fundamentais. O cérebro funciona como uma válvula redutora. Ele limita as nossas percepções, seja as percepções do presente, seja as percepções do passado. E não poderia, minha gente, ser de outra maneira. A recordação de nossas vivências anteriores seria um desastre em nossa vida de relação. Em quantas situações o passado nos encheria de vergonha, de culpa, de medo, gerando em nós um autismo que seria impossível a nossa exteriorização pessoal. Em outras situações, o conhecimento do passado nos encheria de arrogância, de petulância, de vaidade, talvez por um passado vinculado ao poder, à nobreza, ao prestígio, ao sucesso. Quantos ódios, construídos em existências anteriores, seriam refeitos hoje, se nós nos lembrássemos das existências anteriores. Por isso, Allan Kardec, quando examina esse tema em O Livro dos Espíritos, vai dizer que o esquecimento do passado é mais uma prova da sabedoria de Deus, que nos poupa do nosso passado. E a cada nova existência nos oferece uma página em branco para que nós possamos reescrever a nossa própria história de vida. Mas embora o esquecimento do passado seja uma lei natural,
ele nunca é absoluto, nunca é radical, completo. Porque nós trazemos, sim, alguns resíduos psicológicos do passado, sobre a forma de tendências, de inclinações, de gostos, de desgostos, de enfermidades kármicas, até mesmo de marcas de nascença. Tudo isso resultado das experiências anteriores, dos países onde vivemos, das línguas que falamos, dos corpos que habitamos, das mortes que tivemos, das pessoas com as quais convivemos, dos nossos erros e dos nossos acertos. Muitas vezes, essas lembranças do passado surgem como fragmentos, algumas vezes, fragmentos até mesmo bem evidentes, ostensivos, porque há casos raros de indivíduos que se lembram sempre de existências anteriores. Muitas vezes são crianças, na faixa etária dos 2 aos 4 anos, via de regra que tiveram uma morte trágica na última existência e um período de intermissão muito curto, ou seja, ficaram pouco tempo no mundo incorpóreo entre a última existência e essa. No Brasil, o mais belo estudo a respeito dessas lembranças espontâneas de vidas anteriores foi feito por um engenheiro, Hernani Guimarães Andrade, hoje desencarnado. Dr. Hernani foi o maior pesquisador espírita do Brasil. Mais de uma vintena de livros publicados. Um deles, ele estuda particularmente a questão. O livro se chama Reencarnação no Brasil. Ele examina 8 casos de indivíduos que se lembraram da última existência. E as suas pesquisas, rigorosamente científicas, conseguiram comprovar a veracidade das informações. Dos 8 casos, 3, curiosamente, foram de crianças que desencarnaram bem novinhas, ficaram pouco tempo no mundo incorpóreo, reencarnaram na mesma família, nos mesmos pais. Portanto, eram irmãos deles mesmos. Mas e essas recordações tangíveis são raras? Não tão raras assim. São as recordações sobre a forma de transtorno. Resíduos psicológicos do passado se manifestando hoje através de problemas da esfera emocional, da esfera psiquiátrica, uma série de condições que a psicologia não consegue explicar. Fobias, pânico, neuroses, sensações estranhas, psicose, esquizofrenia, transtorno bipolar, viciações cuja origem não pode ser identificada e que, na verdade, são ecos do passado, reflexos do passado através de uma forma fragmentária. Vejamos alguns exemplos comprovados. Um rapaz sentia um calor patológico. Desde criancinha não suportava ambientes fechados. Tirava a camisa, procurava sempre local refrigerado. Na adolescência foi estudado por fisiologistas do estado de São Paulo, endocrinologista. Todos os exames absolutamente normais, nada explicava tamanha sensação de calor que não lhe dava um minuto de paz. Hernani Guimarães Andrade examinou esse caso e verificou que na última encarnação e em muitas outras, ele havia vivido em países nórdicos, sob temperaturas muito baixas, e era a primeira vez em milênios que reencarnava num clima tropical. Segundo exemplo, uma jovem com diagnóstico de transtorno do pânico. Mas, curiosamente, os seus sintomas se manifestavam quando ela se deparava com um grupo de crianças pequenas. Quando passava diante de uma creche, de uma escola infantil, ou mesmo agrupamento de crianças muito pequenas, começava a palidez, a sudorese, a taquicardia, a angústia, a sensação de desmaio, típicos da síndrome do pânico, ela tinha que ser medicada. Foi verificado que na última existência ela cometera vários abortos. E psiquicamente continuava ainda ligado aos crimes cometidos no passado. Ao identificar grupos de crianças, os
seu passado vinha através dessa emoção patológica. Terceiro exemplo, uma garotinha de 5 anos, que sempre que ia com os pais em determinada avenida da capital paulista, tinha dor no peito, sensação de sufocamento. Era inexplicável, mas era sempre naquela avenida. Dr. Hernani Guimarães Andrade pesquisou esse caso e verificou que ela havia desencarnado naquela avenida alguns anos antes de um traumatismo torácico num atropelamento brutal. Quarto exemplo, um garotinho que tinha pânico da escola. Nada o fazia ficar na escolinha, apesar de todos os cuidados dos pais, da professora. Lá chegando, batia a cabeça na parede, tirava a roupa, nada fazia com que ficasse lá. Na última existência, ele morrera queimado em um incêndio na escola infantil a qual frequentava. Quinto exemplo, uma jovem portadora de esquizofrenia. Quando entrava em surto, punha-se a culpar os pais pelo seu problema, como se alguém pudesse ser responsável pela esquizofrenia de outro. Mas apontava o dedo, amaldiçoava-os, e eles não sabiam nem o que fazer, tal o carinho que dedicavam a ela. Fim do surto, as acusações desapareciam. Na encarnação anterior, os 3 estiveram juntos. Ela vivia na condição de esposa do atual pai e fora vítima de um adultério muito cruel dele com aquela que hoje é a própria mãe. No momento de surto psicótico, ela se ligava emocionalmente ao passado, apontando o dedo para aqueles que foram, sim, ontem, resultado do seu suicídio, porque ela se matara no passado em decorrência de situação tão dramática. É muito curioso esse fenômeno. Nós podemos voltar a viver uma emoção do passado, sem nos lembrarmos dessa emoção, sem nos vincularmos ao fato vinculado a ela. Dr. Inácio Ferreira, que foi psiquiatra espírita em Uberaba, adquiriu uma vasta experiência em casos assim, porque ele administrava uma reunião de intercâmbio mediúnico no sanatório em que dirigia, e trabalhava com uma senhora de dons mediúnicos notáveis, a senhora Maria Modesto. Certa vez ele estava no sanatório, quando foi procurado por um cidadão muito bem posto, um engenheiro aposentado, que lhe trouxe o seu filho, um rapaz de 22 anos. E disse: doutor Inácio, o senhor é a minha última esperança. Meu filho é alcoólatra desde os 18 anos. Começou a beber inexplicavelmente, sem nenhum trauma, sem nenhum motivo, e não faz outra coisa a não ser ingerir bebida alcoólica. Já tentamos todos os tratamentos, nada, e alguém disse: tente talvez a psiquiatria espírita. Então eu trouxe para o senhor internar. O jovem foi internado, iniciando a desintoxicação. E nas entrevistas com o rapaz, o doutor Inácio notava uma certa mágoa do jovem em relação ao pai, que o rapaz negava. Ele dizia: não, doutor, eu amo profundamente meu pai e meus pais, sempre foram excelentes, nunca tive nenhum problema com eles, mas o médico notava alguma dificuldade, igualmente com relação ao pai, uma culpa que sentia em relação ao filho, que não estava bem explicado. Certa feita, numa reunião de intercâmbio mediúnico, comunica-se através de Maria Modesto Cravo, uma entidade vinculada ao grupamento familiar dos dois, e esclareceu então a origem da problemática. No século anterior, o jovem de hoje era um rapaz extremamente rico e que ficará órfão, primeiro de pai e logo depois de mãe. Não tinha irmãos, avós, tios, um grande patrimônio, mas imensamente só. Tinha ele um amigo desde os anos de juventude, e esse amigo, vendo-o muito sozinho e imensamente rico, fez com que ele se envolvesse com a sua irmã, uma jovem belíssima, sensual, mas de valores morais duvidosos. E os dois irmãos, envolvendo o rapaz de tal forma, ele veio a se apaixonar pela moça, casados. Logo depois ela se mostrou como era, frívola, má, volúvel, começou a se envolver com outros rapazes, festas, viagens, e quando ele se deu conta do embuste em que estivera envolvido,
Começou a beber, vindo a morrer alguns anos depois de uma tuberculose grave. Cá estava ele, ainda vinculado ao alcoolismo que o dizimara no passado. Um alcoolismo aparentemente sem causa para essa existência, mas cuja origem estava numa frustração grave de existência anterior. Cá estava o velho e falso amigo, na condição de pai. Quem ontem o empurrara para o despenhadeiro moral, hoje vinha tentar soerguê-lo moralmente. Mas se essas situações são resíduos psicológicos do passado, no campo da culpa, do transtorno mental, há muitos outros resíduos psicológicos do passado que são naturais em nossa vida, que são inatos e inerentes a todos nós. Aqui nós temos que considerar as nossas próprias características pessoais, as tendências que nós trazemos desde pequeno, as nossas inclinações, as facilidades ou dificuldades para as diferentes áreas do conhecimento, as habilidades, as faltas de habilidades, os gostos, os desgostos, as simpatias pessoais, as antipatias. Muitas vezes, minha gente, são ecos do passado presentes em nossa vida. E todos nós poderíamos narrar exemplos assim. Indivíduos que demonstram, por exemplo, uma habilidade notável em determinada área do conhecimento, sem que se consiga explicar através da educação ou através da genética. Se examinarmos as diferentes inteligências na proposta do professor Gardner, nós vamos ver indivíduos com uma inteligência linguística notável, uma facilidade para aprender idiomas, brincando falam 3, 4 línguas. Outros mal falam o idioma pátrio. Indivíduos com um interesse pela cultura, pela leitura, numa família de pessoas absolutamente afastadas dessa habilidade. Eu conheço um casal de amigos, e eles, sabendo que eu sou espírita, me contaram sobre o único filho que eles têm, que hoje tem 17 anos. E me disseram: Ricardo, desde pequenininho era um ratinho de biblioteca. Todos os anos ganhava a medalha do leitor número 1 da biblioteca da escola onde frequentava. Não tinha um só dia que a gente não trazia um livrinho para casa. E lia-os todos. Eu tinha que levar da livraria ainda hoje para comprar livros. Só pensa nisso. E o curioso é que eu nunca consegui ler um livro de capa a capa. Minha mulher tem horror de leitura. Ninguém lá em casa quer saber disso. E me disse que desde pequenininho tinha uma vivacidade, uma inteligência, um tirocínio para tudo. O seu avô, conversando com ele, ele tinha 4 anos na época, lhe disse que na sua época não existia um computador, mas que tinha uma máquina, chamava-se máquina de escrever, e que funcionava razoavelmente bem. E ele quis porque quis conhecer a máquina de escrever do avô. Ele então desenterrou uma Olivetti portátil, que estava lá no fundo do armário, limpou ela direitinho, a fibra estava boa, chamou, sentaram-se juntos, colocou a folha, começou a datilografar e ele: vovô, essa sua máquina é muito melhor do que o computador. Nem precisa de impressora, a gente digita e já está impresso do lado do papel direto. E lembro aqui de Osho. Osho era então um jovem estudante universitário. Quando foi chamado à sala do diretor da faculdade, esse lhe comunicou que ele estava reprovado por absoluta infrequência, porque ele nunca aparecia na faculdade. O jovem, então, com seus 19 para 20 anos, disse: senhor diretor, o senhor me permite uma justificativa? Eu gostaria que o senhor me acompanhasse a certo setor da nossa faculdade. E o diretor, muito a contragosto, foi com ele à biblioteca. Havia uma jovem recepcionista. Ele se aproximou e disse: fulana, você me conhece? E a moça olhou para ele: como é que eu não vou conhecê-lo? Você não me dá sossego um dia? Eu chego para a biblioteca, eu já estou aqui. Eu quero sair para o almoço, você não deixa. Eu preciso fechar e você não me dá paz, senhor diretor. Esse menino é um inferno na minha vida. Ele voltou-se para o diretor e disse: como é, senhor diretor, que eu não venho à faculdade? Venho muito mais que qualquer um dos seus alunos, com um pequeno detalhe: eu quero buscar o conhecimento na fonte.
nos livros, de primeira mão, não como seus alunos, que aceitam conhecimento de segunda mão, piorado pelos seus professores. Diante desse argumento, foi-lhe oferecido os testes e ele foi aprovado com louvor. Analisando a inteligência sinestésica corporal, indivíduos sem nenhum adestramento e têm uma habilidade com as mãos. Tudo o que fazem é de uma beleza, é de uma arte, é de uma categoria. Outros, um desastre total. Onde colocam a mão é um perigo. Eu cá comigo sofro de uma incoordenação motora fina, diagnóstico da minha esposa, que é professora. Mas uma incoordenação motora fina que é um desastre. Quando eu era bem pequeno, meus pais contam que eu quase fui expulso da pequena escolinha Açofuduta porque não conseguia fazer o número 2. Aos 10 anos fui fazer a prova de admissão ao ginásio. O diretor era amigo do meu pai, chamou meu pai ao colégio e mostrou a minha prova. Meu pai olhou e disse: eu não acredito que alguém possa ter uma letra tão ruim assim. Comprou um pacote fechado de cadernos de caligrafia. Eu passei o mês de janeiro fazendo caligrafia. Piorou. Eu ainda espero encontrar um tradutor de letras que possa ajudar nas minhas tarefas. Quando eu entrei na faculdade de medicina, meu pai tinha um amigo que era um grande cirurgião. Disse: Arthur, vou fazer do Ricardo o melhor cirurgião de Juiz de Fora, porque ele vai começar a operar comigo desde o primeiro período. Gente, eu fugia do homem como o diabo pode dar. Você imaginar, né? Eu com um bisturi na mão e uma tesoura na outra, cortando o corpo de um cristão. Me lembro do Dr. Ronaldo Cornel da Silveira, confrade nosso já desencarnado. Contou-me certa feita que, indo a Uberaba visitar o Chico, levou alguns fascículos do Evangelho segundo o Espiritismo para presentear algumas famílias que seriam visitadas por Chico na peregrinação que ele fazia nas tardes de sábado. E assim fizeram, entravam na casa, Chico fazia um culto, Ronaldo deixava um volume do Evangelho. Em certo momento entraram numa casa onde moravam 2 velhinhos muito simpáticos. Ronaldo se identificou muito com eles, houve um culto e na saída deu-lhes o Evangelho. E já na rua, Chico diz assim: Ronaldo, foi muito bom você ter dado o Evangelho para eles. Não será útil, porque eles estão analfabetos. E Emmanuel manda ele dizer, para seu esclarecimento, que esses espíritos que aí estão são analfabetos em espírito. Ou seja, em encarnação alguma na face da terra aprenderam a ler e escrever. Aí nós entendemos, minha gente, as dificuldades que certas pessoas têm, particularmente pessoas mais modestas, de escola pública. A gente vê professorinhas arrancando o cabelo porque o guri não consegue aprender. O menino tem 9, 10, 11, 12 anos, não escreve o nome, não lê o nome, ela manda para o neurologista e devolve. Não tem nada. Manda para o psicólogo, faz os testes, mas não tem nada. Como não tem nada, esse menino não aprende. São espíritos, minha gente, que pela primeira vez estão tendo oportunidades como essa. Eu vejo pais, muitas vezes atormentados, com resultados escolares não tão extraordinários dos filhos. Fazem disso um cavalo de batalha. E punem, e condenam, e batem, e colocam de castigo. Às vezes o garotinho até está fazendo o melhor que pode. Às vezes aquilo é o seu melhor. E pais cobrando, punindo. Minha gente, nós precisamos ter uma visão mais alargada das coisas. Nós não fomos criados hoje. Há toda uma história de vida que gera em nós facilidades e dificuldades. Nós temos que entender. Nosso filho é muito superior às suas notas. Mesmo porque nota retrata apenas 2 tipos de inteligência: a linguística e a lógica matemática. Nós temos 9 tipos. As outras 7 não são examinadas em testes escolares. Paulo Freire já dizia do absurdo das avaliações escolares, que ele chamava de conhecimento métrico, teste métrico. Vou avaliar quantos centímetros ele tem de história, quantos centímetros ele sabe de biologia.
Isso não tem nenhum significado profundo. Eu leciono há muitos anos na Faculdade de Medicina para alunos do começo do curso, segundo e terceiro período. Vejo as suas notas, as suas avaliações. E volto a encontrá-los bem depois, já como médicos diplomados. Minha gente, não existe nenhuma relação entre as notas que tiraram no início do curso e a sua competência hoje como profissionais. Nenhuma relação. Me lembro aqui do Dr. Wayne Dyer, atendendo em seu consultório uma jovem de 17 anos, de nome Luan. Luan foi levada pela mãe e a história era a seguinte: Luan era a melhor aluna da turma desde que se iniciaram nos bancos escolares. Nunca tiraram uma nota menor do que 10. No entanto, Luan não era feliz. Sistemática, neurótica, problemática, não gostava de nada, reclamava de tudo, não tinha amigas, não frequentava outros ambientes, não gostava de música, de teatro. Ela era um computador de sabedoria livresca e os pais não conseguiam entender como uma aluna brilhante era uma jovem infeliz. E levaram para o tratamento. O Dr. Wayne Dyer estruturou a sua psicoterapia no seguinte princípio: nós podemos fracassar em qualquer coisa na vida sem sermos um fracasso como pessoa. Muito mais importante do que aquilo que nós sabemos é como nós sentimos. Certo dia ele está no seu consultório, toca o telefone, a mãe de Luan, mais neurótica do que a filha. E a mãe: Dr. Wayne Dyer, o que é que o senhor está fazendo com Luan? Pela primeira vez na história, ela tirou nota vermelha. Incrível! E ele: minha filha, reúne os amigos, convoque a família, dê um banquete. Luan está começando a melhorar. São também resíduos psicológicos do passado, as nossas dificuldades de relacionamento. Simpatias, antipatias, muitas vezes inexplicáveis. Quantas vezes nós gostaríamos de gostar um pouquinho mais de uma pessoa, mas não conseguimos. Outras vezes gostaríamos de gostar um pouquinho menos e também não conseguimos, porque nós não somos donos dos nossos sentimentos. Sentimento é processo de elaboração milenar. Os sentimentos não ocupam a nossa alma a golpes de decreto. São resultados de longas experiências que nós podemos e devemos saber trabalhar esse sentimento em nosso crescimento espiritual. Mas jamais nos culparmos por possuirmos ainda este ou aquele sentimento em relação a esta ou aquela pessoa, porque nós não conseguimos dominá-los de um dia para o outro. Há muitos anos, uma pessoa de meu relacionamento, num momento de invigilância, disse para mim que a irmã do meu melhor amigo não gostava de mim. Disse assim: Ricardo, ela te detesta. E aquilo me fez um mal dos lábios, porque eu frequentava a casa dele, ele frequentava a minha casa, éramos grandes amigos, família espírita, sempre tive com ela um excelente relacionamento, muito gentil, nada, absolutamente nada aconteceu entre nós, e aquilo estava me fazendo muito mal. Até que certa feita veio o insight, e eu me dei conta: primeiro, as pessoas têm o direito de não gostar de nós. Segundo, por isso, nós não somos obrigados a não gostar dela. Terceiro, talvez ela tenha sim razões ocultas que ela própria não sabe identificar. Alguns anos depois, eu descobri: ela detestava, não era apenas a mim, mas todos os amigos do irmão. Era um relacionamento passional entre ela e o irmão, uma coisa neurótica de muitas encarnações. E nós lhe roubávamos o tempo de convivência que ela achava que tinha por direito com o irmão e desgostava de todos nós. A gente vê muito isso em relações de família. Pessoas que dizem assim: meu pai gosta mais do meu irmão do que de mim. Minha mãe tem nítida preferência por minha irmã em relação a mim. Muitas vezes são impressões falsas. São criações do nosso imaginário, geradas pelo sentimento de posse,
ciúme, inveja. Mas mesmo que seja verdade, mesmo que um pai tenha determinado sentimento mais forte com relação ao filho, uma mãe em relação à filha, uma nora, um genro, mesmo que isso aconteça, nós espíritas temos que entender isso. Nós não fomos criados hoje. Há todo um passado de convivência comum. E os ecos desse passado aí estão. Quem sabe a filha que hoje reclama mais atenção foi aquela do passado a virar as costas na hora que eles precisavam de ajuda. Quem sabe o filho que hoje é o queridinho dos pais foi o único a socorrê-los numa existência anterior quando eles passavam por provas. Por isso, minha gente, espírita não cobra fé. Espírita ama. Espírita dá. Espírita faz o que pode fazer e espera que um dia possa vir de lá o sentimento que ainda não tem. Mas nós temos sido muito duros para com as pessoas. Nós temos nos armado de tal forma contra as deficiências alheias, muitas vezes intransigentes, excessivamente intolerantes, a noção das vidas sucessivas, a noção de que nós trazemos todo esse reflexo do passado, tem, a gente, que nos tornar obrigatoriamente pessoas mais condescendentes, mais tolerantes, mais amorosos diante da dificuldade alheia. Quantas vezes emitimos julgamentos sem conhecer a fundo, fazemos ideias sem analisar os atenuantes que envolvem o fato. Condenamos sem conhecer a história ou dar oportunidade à pessoa de se expressar de uma maneira melhor. Minha esposa é professora de uma escola pública e leciona este ano com crianças de 5 anos. Há uns 3 meses, a diretora chamou a sua sala e disse que tomasse providência com relação a uma garotinha de 5 anos, que estava com atrasos frequentes à chegada da escola. E disse: Carla, assim não é possível. Ela chega, o portão já está fechado, tem que ir um funcionário lá, ela vai para a salinha, a aula já começou, cria tumulto. Faça o seguinte: diga à mãe de fulaninha que a próxima vez que ela chegar atrasada à escola, ela não entra. Na manhã seguinte, quando a mãe chegou, a Carla chegou e explicou a situação, o que estava acontecendo. A mãezinha então disse: sabe, Carla, o que acontece? Eu tenho um outro filho, é um menininho de 2 anos, e ele é cadeirante. Eu não posso deixá-lo sozinho em casa para trazer a fulaninha. Eu tenho que esperar meu marido chegar do trabalho, ele trabalha à noite. E muitas vezes pega o trem, ou há um contratempo no serviço, e é por isso então que nós chegamos atrasados. Mas essa intolerância, minha gente, tem a sua origem num período de nossa história chamado tribalismo. Foi uma fase que antecede em que nós formávamos tribos nômades e tínhamos obrigatoriamente que estarmos armados contra os outros. Éramos tribos que lutavam por espaço, por água potável, por alimento, e criamos então esse espírito de rivalidade. Só que isso tem mais de 12 mil anos. A comida, água e espaço para todos nós. Mas muitos de nós continuamos psiquicamente vinculados a reações psíquicas de um passado muito distante. E o resultado disso é essa postura individualista. Sou eu contra o outro, é a minha família contra a outra, é a minha cidade, é o meu clube, é o meu país. É a minha cor, é o meu gênero sexual, é a minha raça, é a minha condição socioeconômica, é a minha titulação acadêmica contra os outros. E isso nos coloca pessoas armadas. Tem gente assim. Se não tem com quem brigar, inventa um. Porque precisa do alimento da briga para sobreviver. Há uma anedota a respeito de um judeu, eu vou trocar, de um espírita, que se tornou náufrago e ficou muitos anos sozinho numa ilha. Quando chegou um navio e ele fez sinal, o navio aportou, o capitão foi conhecer a ilha e notou que na ilha havia 200 espíritos. E ele perguntou ao cidadão: mas tem mais gente aqui na ilha? Não, eu moro sozinho. Bom, mas por que tem
200 espíritas. Não, é o seguinte, um eu construí para eu frequentar, e o outro para eu não frequentar e ter com quem brincar. Paulo de Tarso dizia assim: com os gregos me tornei grego, com os judeus me fiz judeu. Essa questão religiosa ainda palpita em nossos dias. E lembro de um grande conclave que aconteceu em Roma em 1971, onde bispos das diferentes capitais do mundo foram discutir a liturgia da igreja. E cada bispo apresentava a forma como acontecia a missa na sua região. Chegou a vez do bispo da África. E ele então apresentou um filme mostrando como a coisa funcionava. Então havia um tronco cortado, que era o altar. Em cima do tronco, uma taça de vinho, a hóstia. À distância, os africanos de tanga, no tambor. Em volta do tronco, dançando, africanos com os seios à mostra. Em certo momento, um cardeal italiano deu um soco na mesa e disse: "Isso é um absurdo. Essa não é a liturgia da igreja." Ele acendeu a luz, desligou o fio, levantou e disse: "A liturgia da igreja é. Pode não ser a liturgia de Roma. Mas se nós, africanos, tivéssemos evangelizado a Europa, em vez de vocês evangelizado a África, agora vocês todos estavam de tanquinho, dançando em volta do altar." No Eco 92, alguém perguntou ao Dalai Lama: qual a melhor de todas as religiões? Ele disse: aquela em que você se sente bem. E acrescentou: para ser uma pessoa espiritualizada, não precisa de religião. Basta ter bom coração. Mas é esse espírito tribalista que gera em nós uma postura fundamentalista, de intolerância. E nós estamos assistindo no Brasil, lamentavelmente, injustificadamente, um exemplo na homofobia. Embora o Supremo Tribunal Federal tenha considerado que a união estável gay seja legal, nós observamos ainda indivíduos de bom nível de instrução, com atitudes frontais de desprezo, até mesmo de agressão física. Muitos de nós até temos uma postura falsamente liberal. E dizemos assim: não, eu aceito, não tem preconceito. Para mim tudo bem, cada um na sua. Mas quando aparece a notícia no jornal, ou o fato na roda de amigos, vem o deboche, vem a piadinha, vem a ironia. Que respeito é esse? O respeito pressupõe a aceitação radical daquela condição. Ou então somos muito liberais quando a coisa acontece na família dos outros. Mas quando a condição vem para junto de nós, surge a revolta, o desespero, a exclusão, e viramos as costas, e apontamos o dedo, e fechamos as portas, como se o gênero sexual fosse mais importante que o afeto, que a amorosidade e que a criatura humana. Minha gente, nós precisamos começar a refletir mais seriamente a respeito disso. Serenidade na hora de crise. Momentos de crise não são momentos de decisões abruptas, não são momentos de ruptura. Deixa passar. Aguarde um pouco. Aterene o coração. Deixe que se aproximem os espíritos amigos para iluminar as nossas decisões futuras. Decisões em momentos de crise são, via de regra, decisões equivocadas que podemos nos arrepender profundamente delas no passado. Mas eu acho curioso, porque muitos de nós, referindo-se ainda à questão da homossexualidade, dizemos assim: não é natural. E eu fico pensando, que autoridade nós temos para dizer que uma coisa é natural ou não é natural? A homossexualidade já foi registrada em mais de 450 espécies animais. 10% dos carneiros machos são atraídos sexualmente por carneiros machos. Os neurocientistas afirmam: homossexualidade
não é opção de vida, não é escolha, não é perversão sexual, não é fruto de educação. Homossexualidade é inata, é determinismo biológico. Se nasce homo ou hétero, como se nasce destro ou canhoto. E já identificaram a região do cérebro onde os neurônios são diferentes. É um conjunto de neurônios do hipotálamo anterior. E agora são os heterossexuais. Porque são maioria que vão dizer como os outros têm que agir, como vão se vestir, as manifestações que podem ou não podem fazer. Nós precisamos ter um pouquinho de abertura para o futuro. Emmanuel, no livro Vida e Sexo, escrito nos idos de 1970, já dizia: os erros cometidos pelos homossexuais na esfera afetiva são considerados com o mesmo peso perante a consciência divina que os erros cometidos pelos heterossexuais. Portanto, a questão é uma questão de diversidade biológica e não de problema moral ou de distúrbio ético. Nós precisamos começar a mudar os focos aos quais estamos enxergando a sociedade. Porque entre nós e a sociedade existem sempre óculos que foram colocados pelo espírito de uma época, pelas tradições. Nós precisamos começar a trocar esses óculos. Paulo Freire dizia: as diferenças individuais são a riqueza da humanidade, porque elas que permitem o exercício da filosofia do diálogo. Se de repente todos nós fôssemos absolutamente iguais, onde o caldo de cultura para o exercício da tolerância, da cooperação, da solidariedade? Na verdade, nós formamos um grande concerto. Em um concerto há instrumentos diferentes, cada um deles vibra de uma maneira particular. Mas se todos eles tocam em harmonia, o resultado é um belo espetáculo. Jesus disse isso. Na sua única presença na terra, Jesus priorizou de forma absoluta os marginalizados da época, os inferiorizados sociais da época. Inseriu-se na nação mais miserável do planeta. A Palestina era um zero à esquerda, econômico, político, social. Na Palestina foi viver lá na Galileia, a região mais pobre, absolutamente rural, onde o índice de analfabetismo era de 90%, onde a mortalidade infantil era de 40%, onde 70% das pessoas morriam antes dos 16 anos. Foi ali que Jesus se inseriu, priorizando o simples, o pobre, o marginalizado. Muitos deles foram marginalizados economicamente pelos impostos absurdos, porque se pagava mais imposto na Palestina do que nós pagamos hoje. Acreditem. Se pagava imposto a Herodes, se pagava ao templo e se pagava em Roma. E a lei era essa: se não conseguisse pagar, tomavam-lhe as propriedades. Os mendigos daquela época eram pequenos proprietários que perderam tudo por dívidas contraídas. Jesus caminhou junto deles, caminhou junto das crianças, que eram tão desprezadas que podiam ser vendidas pelos pais como escravos. Viveu junto das mulheres, que a única coisa que faziam à época era prestar serviços ao pai, depois ao esposo, na viuvez a um dos irmãos. Jesus esteve junto dos enfermos. Por que, minha gente, Jesus nos curava? Para demonstrar o seu magnetismo poderoso? Jesus nos curava por compaixão. Lhe doía na alma ver aquelas criaturas infelizes. Jesus priorizava até mesmo os chamados pecadores da época, que viviam junto deles. Nunca um profeta em Israel conviveu com os pecadores como ele. Era acompanhado pelas prostitutas, por ladrões, por publicanos. Tomem Lucas capítulo 7, versículo 34, está lá. Jesus vive cercado por pessoas de má companhia. Não se curvava aos poderosos da época.
que, conhecendo a verdade, se utilizavam da liberdade para explorar e oprimir os miseráveis. Mas junto aos pecadores, por falta de oportunidade ou por fraqueza, lá estava Jesus, socorrendo, sem exigir mudanças a golpe de descrédito. Ao contrário de muitos de nós, que vamos condicionando o nosso socorro a mudanças de lá. Quantas vezes falamos assim, esse eu não ajudo mais. Já cansei, não melhora mesmo, porque essa gente, a gente dá a mão, quer logo o braço. E eu fico pensando, se Deus, de repente, deixasse de nos ajudar pelos nossos equívocos, o que seria de nós? Muitas pessoas me perguntam assim, dar esmolas é certo ou errado? E eu digo com sinceridade, não sei. Não sei se dar esmolas é certo ou errado. Mas uma coisa eu sei. Quando eu dou, eu me sinto muito melhor do que quando não dou. Porque só há uma passagem no Evangelho, uma só, em que Jesus fala de salvação. Mateus 25. Aproxima-se um jovem e lhe indaga, Senhor, quem irá se salvar? E Jesus diz assim, eu estava com fome e você me alimentou. Eu tinha sede e você me ofereceu água. Eu estava nu e você me vestiu. Eu estava enfermo e você visitou-me. E quando o judeu indaga, quando, Senhor? Nós fizemos isso ao Senhor? E ele disse, toda vez que vocês fizerem isso a um dos meus pequeninos, a mim estarão fazendo.